Só que lindo lá atrás. Esse é um dos momentos, uma das estações que eu gosto muito, que dá inclusive para sentar fora, como eu estou aqui agora, e compartilhar essa beleza com vocês. Mas não apenas isso. Eu vou falar um pouquinho em holandês, porque eu quero deixar uma palavra para a família de um restaurante aqui que a gente sempre vai. Uma família muito querida, principalmente o proprietário. De Filocenia familie, de condolences en versterkt in de komende periode door de overleden van jullie familieleden. In Zandvoort zeer bekend. Ook andere Nederlanders kennen die hier naar Filocenia altijd komen. Dus deze woorden hier. E agora eu gostaria de falar com vocês que eu trouxe um tema que tem a ver com carreira. E quando a sua carreira grita e ninguém ouve, o que fazer então? O que fazer quando você já não se conhece mais no que faz? Hoje eu estava dando uma aula e o garoto disse assim para mim, a mãe dele disse assim, é uma família de 4 pessoas, 2 filhos do casal, e ela disse assim, as crianças adoram vir para aula. No dia que a gente pensa assim que precisamos delas, não. E eu vibro quando eu vejo que eu faço algo que é paixão minha, é algo que está realmente comigo. E às vezes até me lembro de meu pai dizendo que todo mundo lá em casa seria professor. Para uns talvez não foi a profissão, mas para mim é algo que realmente tem muito a ver comigo, com meu perfil, com minhas habilidades e também com aquilo que eu gosto de fazer. Gosto muito. E o pequeno então, oi Camila, o pequeno então disse assim, uau, ela é uma professora poderosa. Aí eu repeti para ele em holandês, né? Então, como nós nos posicionamos diz muito sobre como nós nos vemos. Se eu protelo para fazer coisas que tem a ver comigo, que eu sei fazer e que eu fico achando ainda, não que eu faça isso, né? Que eu fico ainda achando que eu não estou fazendo, que eu não estou pronta, que eu não estou preparada, outros vão fazer, fazem até sem muita qualidade, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, você certamente já se pegou dizendo para alguém, tá tudo bem, eu só estou cansado, mas lá no fundo, o que é esse cansaço? É mais físico? Ou esse cansaço é físico ou é mais do que físico? E muitas vezes o posicionamento tem a ver com essa falta de clareza, que é tanto cansaço, é tanta coisa que não passa nem com descanso e nem dormindo 8 horas, acorda esgotado. Então o corpo e a alma estão clamando por coisas diferentes. E às vezes não é burnout, e é sim um vazio de estar todos os dias entregando uma versão sua que já morreu por dentro. E quando eu estava refletindo hoje sobre essa palavra que eu dei no início, sobre esse profissional, dono de um restaurante, que deixa uma família, que foi, não sei as causas, também não preciso saber, mas que foi de forma repentina, faleceu. O que será que estava por trás do cansaço, que poderia não ser físico, mas um cansaço mental, um cansaço, sei lá, não sei qual foi a situação, eu continuo dizendo. Mas muitas pessoas, e muitas mesmo, têm se sentido cansadas e realmente falado desse cansaço, e não é físico, é aqui, e é também a falta de clareza sobre quem é. E quando eu falo sobre carreira, então eu fico pensando em tantas pessoas que estão fazendo uma coisa, que estão distante delas, estão distante de sua personalidade, distante de quem elas realmente, como elas realmente se sentem bem em fazer. E em holandês, né? E elas então vão trazendo os sentimentos que muitas vezes não são os sentimentos adequados que elas sentem.
mas são o que elas aprenderam a denominar. E aí eu faço uma pausa para dizer a importância de trabalhar livros adequados com as crianças, que elas comecem realmente a entender e interpretar os sentimentos de uma forma adequada. Então, muitas vezes não é burnout, é o vazio de estar todos os dias fazendo algo que não tem a ver com você e entregando uma versão, digamos assim, uma versão sua, que por dentro já morreu. Então não tem nada a ver. E quando você percebe que aquilo um dia fez sentido, hoje parece um uniforme, né? É porque levantou, vestiu aquela capa de sei lá o que, de qualquer profissional e vai no automático. Mas e onde está a sua essência? Onde está a sua alma? Onde está o seu espírito? Onde está aquilo? É um corpo ambulante e o espírito vai acompanhando? Ou como é que tem sido? Você veste, finge, executa, mas não vibra. E é justamente isso sobre o que eu quero falar. Estar alinhado consigo mesmo, com seus sentimentos, com suas habilidades natas, para que você então vibre, tenha paixão por aquilo que você fala. E isso então é o líder com paixão que eu tenho trazido ultimamente. E talvez ainda o pior, ninguém nota que você não está satisfeito, que você está vivendo no automático, que você está vivendo uma rotina que é apenas uma capa ambulante, mas não é você. Ninguém nota, ou pior ainda, notam, mas não aplaudem. Por quê? Porque você é eficiente, porque você aguenta, mas você sabe de uma coisa? Não é mais você quem está ali. Não é mais você quem está ali. E aí você sente que está preso num ciclo. Segunda-feira começa num peso. Quarta-feira já tem gosto de sobrevivência. Sexta-feira parece um alívio, mas nem anima mais. Domingo à noite é aquela angústia que bate no peito, um nó na garganta e aquele pensamento que vem instigante. Você até procura vagas, rola o feed, cogita empreender, mas trava. Talvez então até tenha feito cursos, e eu tenho ouvido de pessoas com quem eu tenho conversado, com quem eu tenho ajudado, que estão comprando cursos, mas não são os cursos, os vistos que vão trazer o significado que você precisa. Não é apenas mais um diploma, mas é saber quem você é. E aí entra então o autoconhecimento. Tem visto vídeos, tem começado algo novo, mas sempre volta para o mesmo ponto, que é a dúvida. E a dúvida então paralisa. E a dúvida paralisa muito mais do que o fracasso. E causa frustrações. E aí você começa a se enganar. Eu devia estar grato, pelo menos ter um salário, agora não é o momento. Mas sabe o que mais paralisa você? O medo de descobrir que perdeu tempo demais. E eu tenho ouvido de muitas pessoas, Alzair, mas a minha idade, porque eu já sou, porque eu já tenho. E eu tenho dito que idade é realmente um detalhe. Então, tem uma dor que ninguém vê. E às vezes nem você mesmo. Que às vezes nem a terapia alcança. É a sensação de ter jogado anos de sua vida fora. Sabe por quê? Porque você não sabe valorizar e não sabe trazer esses anos para a sua nova percepção, porque você continua pessoa com uma vasta experiência, mas tem até negado essa experiência que você tem vivido. Então você não fala nisso em voz alta, mas quando olha para a sua trajetória e se pergunta, tudo isso que eu construí foi mesmo por mim? Tudo isso que eu passei foi mesmo por mim? Ou eu só fui seguindo o que esperavam de mim? E é por isso que você trava. Não é falta de currículo, não é falta de conhecimento, não é falta de capacidade, é falta de permissão própria. Permissão para renovar a cabeça, permissão para admitir que mudou, para reconhecer que aquela versão antiga de 5, 10, 15 anos atrás já não representa mais quem é você agora. Já pensou nisso? E se tudo isso anda atravessando você, é porque ainda tem alguém aí dentro
que quer sair desse ciclo vicioso, mas não consegue, porque tem medo ou tem vergonha de procurar ajuda. E alguém que está cansado, sim, mas não cansado de viver. Ou melhor, não cansado de não viver aquilo que sabe que poderia, mas tem medo. E o medo paralisa. Você não está perdido, você só não aprendeu o caminho da reconexão. Isso que eu falo aqui, com esse pôr do sol lindo ainda, nessas luzes lá, o mar lá calmo, ouço aqui o barulho do mar, o barulho também da estrada, da rua, mas eu me reconecto, e eu me reconecto. E você não precisa começar do zero, você não precisa se realinhar com quem você precisa, aliás, você só precisa se realinhar com quem você já é, mas esqueceu. E é por isso que eu estou aqui para dizer que não é sobre currículo, mas sim sobre identidade. É sobre se reposicionar e posicionar-se de uma forma que a sua história não apague o que você viveu. Ou melhor, que você não apague aquilo que você viveu, porque é uma história que pode sim ser a base para o seu novo momento. E o primeiro passo é clareza. Sem clareza, tudo vira o quê? Ansiedade. Sem clareza, tudo vira impossibilidades, desafios, dificuldades, problemas, mas com clareza, tudo vira então o quê? Possibilidade. Por isso, nesse momento, eu vou colocar para vocês algumas vagas para uma sessão de diagnóstico individual. Não é papo motivacional, é uma estratégia com verdade. E nessa sessão você vai ter então um mapa claro do que está travando a sua virada de chave, um diagnóstico real sobre o seu estado emocional e profissional. Profissionais muito competentes, mas sem um plano de ação, sem clareza de onde começar, para onde vir, para onde ir. Então você vai ter um diagnóstico real sobre o seu estado emocional, profissional, um plano de possibilidades compatível com quem você é hoje, especialmente se você já subiu o seu perfil comportamental, porque há muitas linhas lá a ser seguidas, e não com o que esperam de você. Eu costumo dizer que você não é o que a escola disse, você não é o que muitas vezes pai ou mãe disse, você não é aquilo que a igreja disse, você não é o que os outros disseram, você é algo que Deus criou. Não é nem algo, né? Você é uma pessoa muito especial, que Deus criou, com infinitas possibilidades. Aquele leque de possibilidades que a gente fala é sobre isso. Mas só serve para quem está realmente pronto para sair da neblina. Só serve para quem já entendeu que continuar como está custa muito e muito caro. Mais caro do que o medo de mudar. De grupo em grupo, de galho em galho, como diz o ditado, né? E sem clareza. Continua saindo sem clareza de onde e para onde vai. Então, se você sente que essa live aqui foi escrita para você, levanta a mão nos comentários ou manda uma mensagem no direct com a palavra diagnóstico ou avaliação. Coloca diagnóstico. Desculpa, com a palavra diagnóstico, e eu vou conversar com você. E a gente vai fazer então essa avaliação da sua carreira, avaliação do seu momento e ver como você pode sair dali. Como não? Você vai sair dali com um plano de ação. E como você pode então dar os próximos passos para já agir. Com medo de gravar vídeo? Vem aqui. Coisa mais simples de resolver. Mas você precisa fazer aquilo que você vai se comprometer. Então, a decisão é absolutamente sua. E você pode continuar neste ciclo por mais 6 meses, por mais um ano, ou pode começar a criar uma nova realidade ainda hoje. Terminando essa live aqui, coloca lá nos comentários: Osaí, quero um diagnóstico, ou simplesmente a palavra diagnóstico, eu já sei o que é. E vamos conversar. Então, eu estou aqui para quem tiver coragem de se ouvir. É você se ouvir. E eu vou apenas conduzir para que você encontre o seu próximo passo, para que você saia com um plano de ação, independente do que você faz, mas que você tenha clareza
de onde você está e como você pode traçar uma linha que não é assim plana, é uma linha que você pode crescer, que você pode ver que tantas coisas que ficaram para trás, você não precisa voltar e olhar, oh, quanta coisa eu deixei para trás, mas você pode lembrar que você é capaz e que tudo depende de uma ação. Sem ação, já diz o Dr. Paulo Vieira, né, com o seu best-seller, o poder da ação. Tem poder quem age. E você vai continuar aí, apenas ouvindo, passando de vídeo em vídeo, de live em live, passando de perfil em perfil, investindo o seu tempo, isso não é investimento, né? Gastando o seu tempo com coisas que são, parecem fáceis, mas não estão lhe dando clareza nem direção, ou você vai tomar a decisão de fazer diferença, trazer, começa por você mesmo, né? Trazer diferença para a sua vida, para que você possa fazer diferença na vida dos outros, da sua família, como estão os relacionamentos, quanta gente na faixa dos 30 aos 40 buscando a solução que é a separação, como eles dizem, aí eu quero uma orientação que eu quero me separar. E quando vê, é apenas uma falta de clareza sobre quem é, sobre o quem outro é. Então, dois desconhecidos vivendo debaixo de um teto. E quando isso se alinha, o autoconhecimento e o conhecimento do outro vem, as coisas se alinham e a vida fica mais leve. Você é mãe que anda dizendo, estou cansada, estou cansado. Seus filhos estão repetindo esse mesmo discurso. Seus filhos estão desenvolvendo comportamentos, vamos dizer assim, inadequados, o que não são para eles. Na escola com déficit de atenção, na escola sem concentração, na escola isso, aquilo, outro, e muitas vezes relacionamentos que estão sendo atritosos, porque eles estão inquietos, e eles atraem também essa inquietação. Então, se essa live foi para você, não espera mais 3 dias, não espera mais 4 meses, não espera o ano terminar para tomar uma decisão. Faz com que você hoje vá dormir com a certeza de que você deu um passo para que você traga leveza para a sua vida. Camila, Ide, que estão aí, o que precisa acontecer na vida de vocês para que esse ano, não é nem o ano, para que essa noite hoje, para que essa semana termine com clareza de qual é a sua missão e o para que você está aqui. Não é aqui na live, mas aqui nesse mundo. Qual é a sua missão? O que propósito Deus deu para você através da sua missão? E é essa a pergunta. Então, você pode começar a criar ainda hoje uma realidade, ou pode continuar o resto do ano dando desculpas e criando histórias sem clareza, simplesmente sem clareza. Mas se quiser clareza, casamento e filhos são abençoados, amém por isso. Mas como é que está o coração? Já se perguntou se poderia dar um passo além? Já se perguntou se esse quadrado que você vive, que importa, ou não é nem que importa, está satisfeito ou acho que poderia fazer mais? Todos nós podemos muito mais. Então esse é o questionamento. Se tem alguma dúvida, se não há clareza, envie a mensagem e nós vamos conversar. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de clareza para vocês. E se esse fundo aqui animou vocês, corre lá nos comentários ou no direct e já manda uma mensagem para mim dizendo assim, Osaí, diagnóstico. E a gente vai conversar. Quero então desejar para vocês uma boa noite. Aqui já é quase madrugada, nem sei que horas são. Mas com esse fundo aqui, ó. Que vocês tenham então uma noite excelente. E que a sua semana termine com vigor. Termine com a clareza que você pode e que você merece. Uma boa noite.